Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem e vai aí um conselho. Pessoal, fique em casa, vamos manter esse isolamento social. No contexto que nós estamos vivendo agora aqui no sul de Minas, ele é de suma importância, tá bom? Então vamos estudar aí a semana 4, né? Encerrando o PET 3. O tema da nossa aula dessa semana, ele é muito gostoso, é um tema muito interessante. Qual que é o tema? Reforma agrária, a luta aí pela terra. A nossa unidade temática é natureza, ambiente e qualidade de vida, tá? O conteúdo relacionado, movimento de luta pela terra e pela casa própria. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ver apenas a questão aí da pela terra, tá? Então, nós vamos trazer logo no início da aula o conceito aí de reforma agrária, certo? Então, eu coloquei de uma forma bem resumidinha aqui, né? O conjunto de ações e medidas voltadas para garantir a distribuição justa de terras. O que significa essa distribuição justa de terra? Que toda aquela pessoa que quer cultivar, quer trabalhar, quer tirar o seu sustento no espaço rural, possa ter o seu pedaço de chão, o seu pedaço de terra. Então, nesse conceito envolve alterando os regimes de uso e propriedade, a fim de garantir que a maior parte das terras agricultáveis encontrem-se nas mãos de uma quantidade correspondente aos trabalhadores rurais. E por que nessa quantidade? Porque no Brasil há uma grande concentração de terra. E como que nós vamos entender essa reforma de terra? A reforma agrária, essa concentração de terra? Ela ocorre desde o período colonial, certo? Então, essa reforma agrária, né, é um conjunto que está relacionado com a distribuição de terras no espaço rural. E para entendermos melhor o tema, então é necessário nós voltarmos um pouquinho na história aí do nosso país. Vocês estão lembrados, né, que nós já fomos colônia de Portugal, vocês estudaram isso em história, né? E aí o que acontecia? O território brasileiro era somente essa parte leste aqui, certo? Foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas em 1494, que as terras nessa parte pertenciam ao Brasil, pertencia a Portugal, e a oeste ia pertencer à Espanha, tá? E para garantir toda a ocupação dessa terra aqui, desse espaço territorial do Brasil, a coroa portuguesa, o que ela fez? Ela cedeu imensas áreas de terras a pessoas de Portugal, pessoas de confiança da coroa portuguesa, para que essas pessoas, né, tomassem conta aqui da terra. Então, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, né? Então, vejam o mapa aqui, vocês já devem ter visto ele lá no conteúdo de história, no componente curricular de história. E aí os donatários, por sua vez, o que eles tinham que fazer? Os donatários, eles tinham que trabalhar, né, a terra, né, e também atender aos interesses da coroa portuguesa. Então, eles plantavam, produziam, cultivavam, e esses terrenos, né, essa terra tinha que produzir de acordo com o interesse da coroa portuguesa. E aí o que acontece? Os donatários, eles começaram a doar parte das terras herdadas para outras pessoas que pudessem cultivar também esse terreno. Então, esse processo aqui ele foi chamado de sesmarias. Então, essa questão da distribuição de terra no Brasil, ela vem desde o período colonial, né? E essas terras eram doadas. E aí, o que aconteceu? Com a independência do Brasil, as terras, uma parte delas foram vendidas. Só que elas foram vendidas por um preço muito caro. Então, só pôde comprar terra quem tinha muito dinheiro, certo?
E lembrando, né, que essas terras, então, elas acabaram ficando apenas nas mãos da elite. E aquelas terras que tinham sido doadas, elas foram passando de geração em geração. Então, aí a necessidade aí da reforma agrária, certo? E qual é o objetivo da reforma agrária? Então, a reforma agrária tem como objetivo a redistribuição das terras para mais pessoas. Muitas pessoas, né, estão paradas, elas estão ociosas, então, e muitas terras também estão paradas. Essas terras paradas, elas são chamadas de propriedades improdutivas, né? E numa propriedade improdutiva, ela visa apenas a especulação imobiliária. Então, ela só vai vender aquele imóvel quando ela precisar de um capital, quando ela encontrar um preço muito bom. Enquanto isso, muitas famílias que gostariam de ter o seu pedaço de terra, né, que gostariam de ter uma terra para trabalhar, elas ficam impossibilitadas, uma vez que no Brasil, né, a terra é muito cara. Aqui no Brasil fala-se na reforma agrária, mas muito pouco se tem feito pela reforma agrária, né, e como vocês viram aí no PET, essa política da reforma agrária, ela já foi adotada em vários países. Quais países? Citou aí o Japão, a Coreia do Sul, né? E nos Estados Unidos, que possui a maior produção agropecuária do mundo, predominam de forma absoluta as propriedades familiares e não os latifúndios, como ocorre aqui no Brasil. E o que são os latifúndios? Então, são grandes propriedades aí de terra, certo? E aí, o que acontece? Essa luta pela terra, então, ela não vem de hoje. Em 1954, é um marco aí das ligas camponesas, né? Então, essa liga camponesa, ela ocorreu em Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, e reuniu 1.200 trabalhadores rurais. E por que esses trabalhadores rurais eles se reuniram? Porque eles reivindicavam melhores condições de vida no campo, né? Terra para todos trabalharem. E esse movimento foi tão intenso que até os Estados Unidos eles ficaram aí com medo dessa questão das ligas camponesas, né? Então eles eram em números significativos. Além de Pernambuco, elas se espalharam aí pelo Brasil como um todo, tá? E aí o que acontece? Então, olha, apesar de todos os interesses terem sido discutidos, né? Foi criado o INCRA. O que é o INCRA? É o Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária. Então, esse instituto é uma autarquia federal, ele foi criado lá em 1970, com a missão prioritária de realizar o quê? A reforma agrária, né? Manter o cadastro natural de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União, que nós chamamos de terras devolutas. Então, o que é uma terra devoluta? É uma terra do poder público. Ela pode pertencer aí para a União, que é a República Federal, né? É um terreno federal que nós dizemos, é uma terra federal. Elas podem pertencer ao Estado ou até mesmo ao município. Quando nós vamos para São José dos Campos, que nós pegamos essa rodovia a 173, 179, fiquei na dúvida agora, quando a gente passa em São Bento do Sapucaí, São Bento do Sapucaí tem uma área lá que é terra da União. A terra lá ela é utilizada para pesquisa, para estudo. Então, não é uma área de terra que pode vir a ser aí utilizada para a reforma agrária, né? Então, olha lá, o objetivo do INCRA, qual que é o objetivo? É implantar modelos compatíveis com as possibilidades e os biomas de cada região do país e fomentar a integração espacial dos projetos. Então, a reforma agrária deve ser feita, deve, sobretudo, respeitar os biomas. O que são os biomas? As características de clima, vegetação, relevo, né? Então, todos os biomas são importantes. Então, um bioma do Cerrado é uma região onde tem muitas empresas que visam a exportação, né? Então, aí o que vai acontecer?
nessas empresas, jamais vai acontecer a reforma agrária, porque tem um interesse aí de pessoas muito grandes por um grande lado, né? O INCRA também, ele faz campanha sobre a venda ilegal de lotes em assentamentos de reforma agrária, porque muitas pessoas que reivindicam a terra, após ter essa terra, elas começam a querer vender aí essa terra, né? Um outro fator que marca aí a questão é que o INCRA também, ele analisa todas as áreas de espaço rural. Então, o que acontece? INCRA decide esvaziar barragem em Minas Gerais por risco de colapso, né? Risco de colapso pode romper essa barragem e estragar, prejudicar, né, impactar de forma negativa nas áreas que podem ser produtivas. Então, o INCRA faz esse processo também aí de reorganização, né? E aí, olha, por que não ocorre a reforma agrária no Brasil? Então, nós temos que pensar em alguns fatores. Quais são esses fatores, né? Primeiro, a realização da reforma agrária no Brasil é lenta porque existem inúmeros obstáculos. Quais são esses obstáculos? Fortes interesses contraditórios, então essa charge aqui mostra, né? Reforma agrária nas minhas terras, nunca. É uma área de grande latifúndio, onde tem um interesse aí de proprietários que não querem desfazer dessa terra. Lembrando que só ocorre a desapropriação em terras improdutivas, né? Então, tem fortes interesses contrários dos grandes proprietários rurais, as dificuldades jurídicas, né, para regulamentação, todo o processo, a corrupção. Então, existem locais que ganharam a terra, foram assentados, depois eles vão vender, né? Áreas que há um processo aí também de má utilização, tá? O alto custo da manutenção dos assentamentos para o governo, porque não adianta nada distribuir os lotes de terras, mas se esse produtor rural, esse pequeno produtor rural que ganhar a terra, se ele não tiver as condições para trabalhar. E quais são essas condições? Sementes, né? Os diversos insumos agrícolas, os equipamentos. Então, em nada resolve doar a terra se realmente essa reforma agrária não for bem feita, né? Apenas desapropriar não vai aí resolver o problema dos sem terras, né? Outro fator interessante é garantir a qualidade de vida para a população que vai estar nos assentamentos, escolas, água boa, né? A energia para poder utilizar os equipamentos. Tudo isso é de suma importância para o processo aí da reforma agrária, tá? Quais são os benefícios aí da reforma agrária? Então, uma democratização das terras no Brasil, que todos aqueles que queiram plantar possam ter o seu pedaço de chão. Se ocorrer a reforma agrária, há uma maior produção e diversificação de alimentos, porque mais pessoas poderão trabalhar, haverá mais geração de postos de trabalhos diretos e indiretos, né? Mais práticas agroecológicas e sustentáveis. Esse é um fator muito importante para garantir, né, um ecossistema de um local e para que não haja desmatamento em grande escala, a conservação dos mananciais, né? Um excelente uso do solo com a rotação de culturas. Teremos alimentos mais saudáveis, porque poderá utilizar atividades, né, agroecológicas, diminuição da inflação, porque se tem mais produto, a tendência daquele produto é cair no mercado, diminuição da fome e maior segurança alimentar, porque todos poderão ter seus alimentos, né? Diminuição do inchaço das cidades, a macrocefalia. O que é essa macrocefalia? Um crescimento muito rápido das cidades, aumentando as áreas periféricas, os problemas urbanos. Poderá acontecer também um outro benefício da reforma agrária, a diversificação das atividades econômicas, diversos produtos sendo cultivados, né? Novas atividades com a criação de diversos animais e a retomada do crescimento econômico com o desenvolvimento social. Então, aqui estão alguns dos benefícios, os 10 principais benefícios da reforma agrária,
e tomara que essa reforma agrária realmente saia do papel, aconteça no Brasil de uma forma mais rápida, né? Ótimos estudos, até a